Hoje a gente vai ver um pouquinho mais do que aconteceu quando Abraão foi comprar a caverna de Marpelá. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Pessoal, antes de mais nada, queria agradecer as mensagens que vocês mandaram por causa da minha viagem para o Japão, desejando já uma boa viagem. E gostei da ideia de vocês, falaram, muitos de vocês, talvez você não vai ter o Zoar Diário, mas você pode fazer uns shorts da sua viagem, postar aqui alguma coisinha, e eu acho que eu vou acabar fazendo isso mesmo, então. Tô até pensando em talvez criar uma playlist especial, porque não é muito do assunto do canal, digamos assim, e deixo ali para quem quiser assistir alguma parte da minha jornada pelo Japão. Vou aproveitar e virar ali meio blogueiro de turismo. Vou aproveitar e dar algumas dicas, digamos, de viagem, mas claro, também sempre pôr alguma coisinha de Torá e de Kabbalah. Então qualquer coisa, me sigam e vocês também vão ver essa parte da minha jornada, da minha viagem pelo Japão, tá bom? Bom, essa semana continuamos a ler a porção de Hayei Sará, hoje focando nos parágrafos de 102 a 106 do Zohar, nono ano de leitura. E o Zohar conta para nós que quando Abraão foi comprar a caverna de Marpelá, na verdade ele queria só a caverna. Mas ele está falando ali com Efron, que é o dono do território, e o Efron fala de vender para ele o campo que está ao redor da caverna. E nem menciona a caverna. Mais ou menos que assim, na cabeça do Efron, o que importava era vender o campo, tá? E a caverna ia junto. Então, o Zohar conta para nós que o Efron estava pensando nisso porque ele não via valor naquela caverna. Para ele, o que tinha valor era o campo, que podia ser um campo agriculturável, né? Onde você podia produzir alimento. Então, como ele não tinha noção do valor da caverna, ele pôs que meio, entendeu, de lambuja no preço. E daqui a gente aprende algo muito interessante, que é o seguinte. Bom, primeiro, além de uma dica de negociação, talvez, né? Às vezes você quer um objeto, você fala de outro, compra outro, põe junto ali no processo. A segunda coisa interessante é a gente pensar como as coisas têm valores totalmente relativos. Às vezes algo que para você é extremamente importante, no caso de Abraão era um lugar para enterrar a sua esposa, para enterrar seus descendentes, para basicamente chegar na porta do céu, para o Efron não valia nada. Então isso também é muito interessante de a gente pensar na relativização, digamos, de valores, tanto valores físicos como valores materiais. Bom, e aí o Zohar conta que Abraão foi dar uma olhada na caverna e quando ele chegou lá, ele recebeu a imagem de Adão. Ele viu Adão, né, na sua imagem. E aí ele começou a brilhar enormemente. A imagem de Adão estava extremamente brilhante. A ponto do Abraão se assustar e perguntar para o Adão. Ele reconheceu que era o Adão e perguntar, mas essa caverna aqui tem alguma abertura? Né? Talvez até porque ela chama Marpelá, significa dupla, né, em hebraico. Então ele achou que talvez tinha uma entrada dupla. Porque estava tanta luz dentro que ele não conseguia explicar, né? Ele falou, bom, se é uma caverna fechada, deveria estar totalmente escuro. E aí o Adão responde para ele, não, essa luz realmente está vindo de mim, Adão, por sua causa, Abraão, no bom sentido. Porque você, com a sua vinda ao mundo, com os seus atos no mundo, você fez com que eu brilhasse mais. Então o Zohar ensina que Abraão, com os seus atos, e a gente já vai falar quais são, ajudou a retificar a alma de Adão, o erro que ele tinha cometido lá no Jardim do Éden. Bom, e quais então que são os atos de Abraão? A gente sabe pela Kabbalah. Atos que a gente chama ligados a Hesed, né? Atos de bondade, atos de hospitalidade, de misericórdia, de pensar no outro. E daqui então a gente tira uma segunda lição de como são poderosos esses nossos atos, em que a gente consegue retificar o nosso mundo e inclusive até a alma de Adão. Na verdade, do ponto de vista da Kabbalah, a gente diz que a gente está meio que fazendo isso aqui. A gente está retificando o mundo, mas por causa do que aconteceu com Adão lá no Jardim do Éden. Então, cada vez que a gente faz um ato de bondade, a gente está fazendo um ato de reparação que é cósmico, mas que também é transgeracional e chega até Adão. Um bom dia a todos e tudo de bom.